Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais importantes da nossa história, as causas que levaram à independência do Brasil. E pode acreditar, tem muito mais história por trás do famoso independência ou morte do que você imagina. Sabe aquela história de que o Brasil se tornou independente só porque Dom Pedro I deu um grito às margens do Ipiranga? Então não é bem assim. Na verdade, foi um processo bem mais complexo e interessante. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Tudo começou lá em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Imagina só, pela primeira vez na história, uma colônia se tornou a sede de um império. O Rio de Janeiro virou a capital do Império Português, e isso mudou completamente a dinâmica da nossa terra. Com a chegada da família real, o Brasil passou por transformações gigantescas. Dom João VI abriu os portos às nações amigas, criou o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, escolas de medicina, o Jardim Botânico. Foi uma verdadeira revolução cultural e econômica. Mas nem tudo eram flores. A elite portuguesa, que veio junto com a família real, começou a ocupar os melhores cargos e a ter privilégios que irritavam muito os brasileiros. Era aquela história. Os portugueses chegaram achando que eram donos de tudo, e os brasileiros não estavam nem um pouco satisfeitos com isso. Em 1820 aconteceu a Revolução do Porto em Portugal. Os portugueses queriam que Dom João VI voltasse para lá e que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Imagina só que retrocesso seria. Depois de todo o desenvolvimento que tivemos, voltar a ser tratados como colônia? Não ia dar certo. Dom João VI acabou voltando para Portugal em 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente, e aí começou uma pressão absurda de Portugal para que o Brasil voltasse a ser subordinado. Eles queriam que Dom Pedro também voltasse para Portugal, deixando o Brasil sem nenhuma liderança. Mas Dom Pedro já estava mais brasileiro do que português. Ele tinha criado raízes aqui, conhecia nossa realidade e tinha o apoio de figuras importantes como José Bonifácio, considerado o patriarca da independência. Quando recebeu as ordens de Portugal para voltar, ele decidiu ficar. O famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. A tensão só aumentava. Portugal continuava tentando recolonizar o Brasil, mandando mais tropas e criando leis que prejudicavam nossa autonomia. A elite brasileira, os comerciantes, os proprietários de terra, todo mundo estava insatisfeito com essa situação. E não podemos esquecer das influências externas. As independências que estavam acontecendo na América Espanhola serviam de inspiração. Os ideais iluministas de liberdade e autonomia circulavam entre os brasileiros letrados. O próprio Reino Unido tinha interesse na nossa independência, já que isso significaria mais liberdade comercial. Tudo isso foi se acumulando até chegar naquele 7 de setembro de 1822. Dom Pedro estava voltando de Santos quando recebeu as últimas ordens de Portugal, que praticamente anulavam seu poder aqui no Brasil. Foi a gota d'água. Ali mesmo, às margens do riacho Ipiranga, ele declarou nossa independência. Mas é importante lembrar que a independência não aconteceu da noite para o dia em todo o território. Algumas regiões resistiram. Houve conflitos armados, principalmente na Bahia, no Pará e no Maranhão. Só em 1823 que a independência foi consolidada em todo o território. E tem mais. Diferente de outros países da América Latina, nossa independência manteve um membro da família real no poder. Dom Pedro I se tornou nosso primeiro imperador, e o Brasil continuou sendo uma monarquia até 1889. Então, como vocês podem ver, a independência do Brasil foi resultado de um processo complexo, com várias causas que se misturaram: econômicas, políticas, sociais e até internacionais. Não foi só um grito que mudou nossa história, mas uma série de acontecimentos que levaram o Brasil a se tornar uma nação independente. E aí, o que vocês acharam dessa viagem no tempo? Deixa nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa história toda. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.
Ativa o sininho também para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.